hoje a gente vai de bate-papo enquanto dobra a roupa, gente. Tô aqui, ó, vocês estão dentro do meu guarda-roupa e eu precisava fazer isso. E eu também queria conversar com vocês sobre algumas coisas. Então hoje eu vou conversar com vocês e talvez você tá precisando, talvez Deus entregou esse vídeo pra você porque você precisava escutar isso. Às vezes hoje você quer começar a gravar conteúdo pra internet, mas você sente como se as pessoas não entendessem o seu propósito, como se as pessoas não entendessem o seu sonho. E eu vou começar já no primeira parte do vídeo já falando pra vocês. As pessoas não têm a obrigação de entender. E tá tudo bem. Até porque a visão, ela foi entregada pra você e não pra outras pessoas. Então, você vai entender. As outras pessoas não vão saber o que é pra sua vida. Eu já escutei muitas coisas das pessoas, eu já falo isso em vários vídeos, então você já deve estar acostumado comigo falando. Só que não só em conteúdo pra internet, gente, em todos os meus sonhos que eu falo, porque a gente sempre tem os nossos sonhos, né, gente? E que eu falo que as pessoas acham uma besteira. Por exemplo, quando eu fui pra casar, as pessoas nunca entenderam isso, né? As pessoas que eu digo assim, as pessoas do mundo, as pessoas de fora, assim, né? Fora da minha família. E sempre quando eu recebia alguma palavra maldosa, eu falava, tá tudo bem. Porque as pessoas nunca vão entender o que eu quero, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, porque meus objetivos nunca foi, sabe, ficar namorando. Meu objetivo sempre foi, eu quero namorar pra casar e eu quero servir a Deus dentro do meu casamento com a pessoa que Deus me trouxe pra ser com aquela pessoa, entendeu? Então eu falei, as pessoas nunca vão entender. As pessoas sempre vão achar que eu vou sofrer. E muitas pessoas, tipo assim, acham que porque ela sofreu no casamento, você também vai sofrer. Mas eu acho que vai muito de se você casar certo, né? Enfim, se você casar errado, mesmo com você ter 45 anos, vai dar errado. Então, a pessoa certa vai muito. Mas aqui a gente não tá falando sobre casamento, né, gente? A gente tá falando sobre internet. Então, é a mesma coisa. Que as pessoas nunca vão entender o seu propósito, nunca vão entender os seus objetivos, o que é que você realmente quer pra sua vida. As pessoas não entendem. E você não precisa colocar a obrigação nessas pessoas, porque elas não têm obrigação. A única pessoa que tem a obrigação de te apoiar, de entender o que você quer, de trabalhar nos seus objetivos é você. Então, você não pode culpar terceiros por não te apoiar se você mesmo não te apoia. Às vezes você fala assim, eu não começo no YouTube porque as pessoas não me apoiam e não entendem sobre isso quando eu falo que quero gravar conteúdo pra internet. Você está culpando terceiros que nem deveria ter essa culpa. Porque eles não têm obrigação nenhuma do seu sucesso, das coisas que você faz na sua vida, entendeu? É só você e você por você e você. A gente cresce querendo aprovações, né, gente? Desde pequena, a gente tem isso de querer aprovações de outras pessoas. Mas a aprovação, quando se trata de um sonho, quando se trata dessa coisa relacionada ao seu sonho, do seu propósito, a aprovação, ela não vem antes, ela vem depois, quando você já concretizou, quando você já fez, quando você já mostrou que você realmente falou que ia conseguir e conseguiu. Então, primeiro as pessoas vão te julgar, as pessoas vão falar, pra que isso? E depois elas vão falar, nossa, parabéns, você conseguiu. E foi o que aconteceu no meu casamento, gente, trazendo aqui. As pessoas me julgavam, seu casamento não vai dar certo, isso, aquilo. E hoje em dia chega, parabéns, você tem um ótimo casamento, uma ótima família, uma família linda. Aí eu fico assim com uma cara de palhaça aqui. Não era você que tava falando, não, meu amor. E é assim que funciona, gente, no nosso trabalho, na nossa carreira. As pessoas primeiro vão falar mal e depois vão te aplaudir e falar assim, caraca, você conseguiu, parabéns. Eu sempre acreditei em você. Sempre assim. Mas, enfim, a gente releva, a gente finge que não ouviu. Porque, gente, pra gente viver bem também, a gente não pode levar tudo a sério. Tem umas coisas que a gente tem que entrar por aqui e sair por aqui, porque senão a gente não vive também. Tem muita gente aqui ao meu redor que busca aprovações de muitas pessoas. E eu falo assim, cara, amiga, vai, mete a cara, faz. Mas fulano de tal não me apoia, minha mãe não gosta desse meu trabalho, dessa minha faculdade. Mas a vida é sua, meu amor, a vida é sua. É você por você. As pessoas não precisam entender. E se você esperar que essas pessoas te entendam, você nunca vai conseguir fazer nada. Porque a maioria das pessoas, assim, em relação à faculdade, querem te colocar na faculdade que elas queriam que elas fizessem. Então, assim,
Às vezes você não quer, às vezes você só não gosta mesmo daquele negócio. Então, se você ficar toda hora esperando a aprovação de outras pessoas e que elas entendam qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo, você não vai ser nada, meu amor. Desculpa te falar. Porque assim, se tiver uma pessoa que entende o seu sonho, é uma. E na minha vida é o meu marido, que ele entende os meus sonhos, os meus objetivos, mas assim, é muito raro você ter essa uma pessoa. Gente, eu tenho uma coisa pra mim, assim, que eu acredito muito que eu vou dar certo. Independente se hoje eu gravo um vídeo e as 40 pessoas me assistem, eu não tô nem aí. Um dia eu vou dar certo e eu tenho isso na minha cabeça. As pessoas falam, ai, isso é besteira, menina. Pra que isso é coisa da tua cabeça. Eu falo assim, não é coisa da minha cabeça. Porque eu vou dar certo, eu tenho duas opções, dar certo ou dar errado. E eu vou dar certo e pronto, acabou, não tem solução. É isso ou é isso. Então, assim, gente, coloca isso na cabeça de vocês, que vocês não têm outra opção. A única opção que vocês têm é dar certo. E a gente tem que ter muito isso na cabeça da gente, porque senão as pessoas vão colocar coisinha na cabeça da gente e a gente, em vez de ir na cabeça daquelas pessoas, ai, fulano de tal realmente falou isso, realmente tá certo, realmente eu deveria desistir dos meus sonhos, realmente deveria desistir de gravar vídeo pra internet, a gente fala. A gente finge que não escutou. As pessoas falam nas coisas e a gente tá aqui, ó. Porque eu sei o que é pra minha vida, eu sei o que eu quero, eu sei os meus sonhos, eu sei que eu vou conseguir. Então, independente se as pessoas falar alguma coisa, eu vou conseguir. Vamos supor, gente, que o seu sonho desde criança ou depois de agora grande, o seu sonho é ser aeromoça. As pessoas não entendem. Ai, nossa, e se o avião cair, você tá morta? Você quer mesmo ser aeromoça? Aí depois se o avião cair, aí? As pessoas não entendem, as pessoas só querem colocar dificuldades nos seus sonhos. Então, se você não tiver a cabeça firme no lugar do... Porque, gente, toda profissão, vamos lá, né? Toda profissão tem os seus prós e tem os seus contras. Todas. Não tem uma assim que falar só tem os prós, ou então só tem os contras. Todas elas têm os seus prós e contras. E a aeromoça é uma dessas profissões, né, gente? Então, às vezes a sua família ou, enfim, seus amigos nunca vai entender isso. E às vezes é importante até você quebrar o ciclo, porque às vezes é o seu amigo de infância lá do seu ensino médio, mas às vezes você tá em outra fase da sua vida e você precisa de outros tipos de amizade. E tá tudo bem quebrar o ciclo, gente. Não precisa de negócio de, ai, o meu medo, meu amigo. Gente, siga a sua vida, Você é a sua melhor companhia, você só não pode se perder. Agora o resto, como eu falo nos meus vídeos, é só resto. Aí eu guardo muito assim, gente, de quando eu crescer, sabe? De quando eu realmente tiver sucesso. Aí eu vou virar e vou falar assim, ai, ninguém acreditou em mim, mas eu acreditei, tô aqui. Aí você vai olhar pra trás e você vai falar isso. Você vai gravar um vídeo pro Instagram falando isso. Então, assim, gente, o sentimento é maravilhoso de que você olhar e falar assim, ninguém acreditou, mas eu acreditei. E um dia, você vai viver dos frutos que hoje você tá trabalhando, que hoje você tá sofrendo, que hoje você tá lutando pra isso acontecer. E um dia vai acontecer. A gente precisa ser positivo também, não só, meu Deus do céu, ai isso, ai aquilo, não. Coloca na tua cabeça que você precisa profetizar para as coisas acontecer. Você precisa ter uma energia positiva para as coisas acontecer na tua vida. Então faz a lei da atração lá, faz aquela oração de que toda noite, né, que as pessoas fazem da lei da atração. Ah, eu vou ser rica, eu vou ser poderosa. Ah, enfim, tem várias orações de lei de atração, né, gente? Então, assim, eu não entendo muito disso, porque eu não faço a lei da atração. Eu faço só a lei de orar mesmo, de joelho no chão e orando. Mas enfim, gente, eu acredito muito na lei da atração, tá? Mas cada um. Então tem gente que não acredita, mas eu acredito e eu acredito que realmente você vai atrair o que você fala. Tem gente que só atrai coisa negativa e só vai ter coisa negativa na vida. Posso estar chorando, posso estar morrendo, que eu vou falar assim, ah, cara, vai ficar tudo bem. E eu tô falando aqui com vocês, gente, conversando com vocês acreditam que eu dobrei todas as roupas do meu guarda-roupa? Agora meu guarda-roupa tá assim, ó, sem roupa, as roupas estão tudo aqui no chão, aqui do lado, ó. Agora eu vou guardar tudinho. E essa foi a minha conversa com vocês, gente. Uma conversa, um bate-papo assim, bem bate-papo mesmo. Conversar sobre o que eu acho com vocês e o que vocês deveriam fazer na sua vida, que é não se importar com outras pessoas. Apenas você deve entender os seus sonhos e seus objetivos. Um beijo, fica com Deus. Me siga, gente, me siga pra você ver mais vídeos assim. E também curte esse vídeo e comenta.